Começamos mais um Top Feeder! Obrigado você, meu irmão, que está aqui nessa noite, aqui conosco, no nosso canal do YouTube, dentro da comunidade Tom de Amor. Meu nome é Estevão Castro. Salve Maria! Olá, boa noite, meu nome é Wesley Maceira, graça e paz, muito obrigado pela tua presença. Não esquece, já se inscreve, por favor, já compartilha. pessoal. E já pode comentar aí, já coloca a sua pergunta, aquilo que você quer e já comenta, por favor, porque Nesse é muito importante tema pra nós, polêmico, beleza? Você precisa compartilhar aqui É polêmico pra ele sempre acha que tudo é polêmico. A vida do cara é uma polêmica. É o motivo desse programa, cara. É o motivo desse programa. E a gente precisa da sua ajuda pra gente divulgar, né? Como a gente sempre diz aqui, o seu compartilhamento, a sua curtida é uma forma de evangelizar, porque estamos falando da fé católica. Somos diferentes, mas somos a mesma igreja católica. Então precisa evangelizar, precisa compartilhar essa informação. Então nos ajude compartilhando e curtindo esse vídeo. Por favor. E hoje temos dois convidados. Não um só, mas dois convidados de peso, hein? Pessoas grandes da igreja. Opa. Com nome, renome. Renome. Sucesso, uau. Fama. É impressionante os dois. um deles eu tenho certeza que é. Temos apresentadores, professores, doutores, mestres. Uau. É impressionante. Vamos lá. O primeiro convidado, ele é paranaense. De Umuarama, filho do senhor Carlos e da senhora Regina, marido da doutora Marina Zanetti, conhecida nas redes sociais. Depois o Estevão vai colocar aqui para que você possa segui-la, tá? Papai do André, do Lucas, conta aí, do Daniel e da Laurinha, que já tá entre nós. Já tá entre nós. Ó, com doutorado em Ciências pelo ITA, mestrado em Física na Universidade Federal de Mato Grosso e na igreja atua como acólito e mestre de cerimônias. É membro da Congregação Mariana e Associação, me corrija, Sursum Corda. Sursum Corda. Responsável pela missa em latim aqui em São José dos Campos. É isso aí. Falamos de quem? Não, vamos falar depois. Vamos criar o suspense. Presta atenção no que eu estou dizendo para você, ó. Joséense, filho do senhor José e da senhora Maria José e marido de Gabriela. Na RCC foi formador, pregador e orientador responsável por formações de casais, jovens, adolescentes e crianças. Ministério de Música, de Intercessão e de Artes. Isso aqui eu quero saber mais. Opa! Durante alguns anos esteve em missão na cidade de Atibaia, onde pode realizar muitos trabalhos também dentro da RCC, certo? Foi apresentador de um programa na Rádio São Dimas, da nossa diocese, nossa catedral. De 2011 a 2015 foi membro da comunidade Tom de Amor e retornou agora em 2019 e hoje está no caminho vocacional da comunidade Tom de Amor, onde também desempenha a ação de líder de célula, formador, pregador nas inúmeras missões que a comunidade tem e também apresenta o programa Música que Gera Vida na web, grupo de oração do Tom de Amor. O pessoal já também terá aqui, se conhece bastante, que está aqui sempre com a gente, é grandioso. Quem são? Ó, só um parênteses aqui, que uma apresentação foi eu que fiz, a outra dá pra ver que não fui eu. É verdade. Eu acho que teve uma influência aí no nosso chefe. Mas estamos falando de... A segunda foi ele. De Vitor Zanetti e Nilson Ataíde. Nilson Ataíde, acho que foi demais, né? É Nilson só, né, Nilson? Nilson só. Nilson! Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente essa noite, né? Sair do conforto de lá de vocês, para estarmos aqui falando desse tema que de fato é polêmico, bastante polêmico, né? Mas estamos falando aqui da fé da Igreja Católica. Foi tudo certo a apresentação? Tá correta? Alguma correção, por gentileza? Eu só ia resumir meu nome para Vitão mesmo. Ótimo. Esquece, cara. Vitor Zanetti não vai funcionar. Vitão, tá tudo certo. Zanetti é nome de peso, irmão. Zanetti é lateral italiano famoso. Cara, Zanetti é ginasta. Tem um monte de Zanetti aí. Então, parabéns, então. Mas, muito obrigado mais uma vez. Opa, boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado pelo sim. A gente sabe que tem que parar para estar aqui, cara. Obrigado. E, por favor, a câmera é de vocês. Fale o que quiserem. O público tá aí. Fiquem à vontade. Ou Vitão, ou Nilson. Escolham aí. Obrigado. Obrigado, pessoal, pelo convite. Agradeço muito aí para participar aqui com vocês.
representar um pouquinho do tradicionalismo católico. Se é que dá pra chamar assim, gente. Eu sou meio chato com essas coisas, porque eu concordo tanto que é uma igreja só. Eu também. Que esse negócio de tradicionalismo, RCC, blá, blá, são... Eu tava falando até pro Estevão mais cedo, pra mim, e tem o padre José Henrique, acho que vocês já entrevistaram ele aqui. Sim. Ele uma vez falou, numa conversa que a gente tava tendo, ele falou, cara, é como se fosse uma grande família. Então, assim, tem problema. De vez em quando os irmãos brigam, de vez em quando os primos saem no tapa. Faz parte. É família, meu amigo. Vambora, entendeu? Isso aí. Tá? Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Elogiar o estúdio. Eu achei muito legal o estúdio de vocês. Muito bonito mesmo. Amém. Obrigado. Mineirão, parabéns, irmão. Para mim, uma expectativa nova. Uau. Tudo novo. Participar desse momento, dessa entrevista, eu fiquei... durante o dia, até na sintonia, na escuta, falar, Senhor, para falar de ti, eu preciso te receber-te. Aí fui na missa, coloquei tudo isso. Vamos esperar o mover de Deus, porque eu vou descobrir grandes coisas com vocês. Claro, maravilha. Verdadeiramente, vai ser algo novo. Mas estou à disposição daquilo que o Senhor mover. Moveu, a gente coloca. Amém. A gente também, cara. A gente também. E só para explicar, né, pessoal? Então, qual que é o tema do podcast de hoje? Né? A gente não vai entrevistar a pessoa do Vitor, não vamos entrevistar a pessoa do Nilson. Não que isso não seja um tema relevante, que com certeza seria. Eles são. E com certeza. podemos até um dia marcar, né, um retorno aqui dos dois, para a gente falar da vida deles, enfim. Mas hoje o tema tem a essência do que é o TalkFeed, né? Quando, desde o início, a gente criou o TalkFeed, eu, né, tive a ideia desse TalkFeed, conversei com o Mineiro, falei, Mineiro, por que você não faz um podcast, né? E aí ele, então faz você um podcast. Aí eu pensei no podcast e o meu apostolado, que eu, né, me caracterizo como um católico tradicional e tenho esse apostolado de dizer que nós somos a mesma igreja, né? Renovação Carismática e o movimento tradicional, somos igreja católica antes de tudo, né? E aí eu convidei esse meu amigo, parceiro de longa data. Zilei. Nem tão longa data assim, mas... Não, é Rede Jovem. Naquele nosso vídeo, há 3 anos atrás, que a gente fez... Exatamente um vídeo falando católicos carismáticos versus católicos tradicionais. Eu fiz um vídeo, levei um esporro do Padre Zé Henrique, você não tem noção. Imagina. Depois é outra história que eu conto. Aí, é o versus o problema. E aí a gente fez esse vídeo e depois eu tive a ideia desse podcast. Então essa é a essência do programa. E hoje estamos falando, dizendo, esse programa é exatamente para falar isso, né? Para falarmos um contexto histórico que temos hoje da renovação carismática e também do movimento tradicional da igreja, como também as nossas diferenças, os pontos que a gente não concorda um com o outro, que vai fazer aqui sim, porque eu não sou Nutella, certo? E também para falar também essa essência, que somos diferentes, mas somos a Santa Igreja Católica e estamos juntos no mesmo caminho até encontrarmos nosso Senhor Jesus Cristo no céu. Ô Nilson, se eu soubesse que ia ser assim, eu tinha trazido a luva de boxe para nós dois. É interessante. Aqui é o UFC, é sem mão mesmo, sem luva. É interessante, porque assim, na verdade, quando o Estevão chamou para fazer lá o nosso primeiro vídeo, cara, e aqui é bate-papo mesmo, fiquem tranquilos assim. O Estevão fez uma pauta aqui. Ele adora sair da pauta. A gente... Mas já que eu volto pra pauta, pode, vai, cara. É porque pra mim a conversa tem que ser livre, solta. Vamos conversando, batendo papo, né? Mas assim, é muito louco a gente começar. Eu queria começar nesse ponto, sabe? Eu nunca fui muito, e eu vou falar uma verdade agora aqui que eu acho que poucos conhecem. Eu nunca fui muito adepto à RCC. Né? É que nem o Mineiro. Eu vivo a espiritualidade da renovação carismática. Eu vivo a espiritualidade dela. A história dela eu conheço bem pouco daquilo para poder... Porque assim, a minha escolha pela espiritualidade não foi devido à sua história. Foi devido àquela que ela fez em mim no momento que eu conheci Cristo. Então, o mover foi a minha experiência. A minha experiência foi dentro dessa espiritualidade. Então, isso que me moveu. Mas eu nunca fui muito adepto. Hoje eu estou na RCC porque eu sou consagrado a uma comunidade e esta comunidade, nova comunidade, ela está dentro dessa amplitude chamada Renovação Carismática Católica, a RCC. Mas o meu caminho sempre foi muito, Cristo, Espírito Santo e Igreja Católica. Tanto que a gente debate bastante, é legal isso. E a gente debate, é gostoso o nosso debate, porque, para mim porque assim, para mim não há vitória, entende? Eu não tenho que ganhar. Perfeito. Para mim é uma trocação de ideia, um bate-papo,
É o caminho que leva à verdade. É muito legal que, sim, que é a mesma visão, porém a pedagogia ela muda um pouco. Né? Essa da minha visão, essa vivência, ela muda um pouco. Ele tem uma pedagogia X, eu tenho uma pedagogia Y. A gente discutiu, acho que uma vez, eu falei assim, cara, para mim é assim, eu sou Paulo, ele é Pedro. Sabe? Eu vou aos gentios, atraio. Mas para se manter aqui, precisa de Pedro, que é o Pedro que ensina, é o Pedro que educa, é o Pedro que dá ordem. Sabe? Eu acho que é o contrário. Eu gosto muito, eu gosto dessa analogia, até gosto dessa sua analogia, apesar do Estevão falar que é o contrário. Tá? Porque assim, todo tradicionalista, e aí vocês tradicionalistas aí que estão me olhando torto nesse exato momento, e que vão me olhar torto metade do programa, que eu já sei. Fica à vontade. Eu não tô nem um pouquinho preocupado com isso, para ser bem sincero. Faz a cena de novo, porque agora que entrou. Vocês todos aí que estão preocupados com isso e que vão ficar me olhando torto, eu não estou preocupado com vocês. Eu vou fazer um corte e jogar num grupo aí. Mas assim, uma das coisas que todo tradicionalista tem que tirar o chapéu para a RCC e para o movimento inteiro, o movimento carismático como um todo, tá? E aí, vamos falar do RCC, vamos falar de CN, vamos falar de todo mundo, tá? E de todas as comunidades. É que o grande poder do modelo do movimento carismático, minha visão, tá? Pelo amor de Deus, é essa capacidade de converter as pessoas, de atrair as pessoas para a igreja, tá? E assim, eu conheço tranquilamente aí umas 50, 100 pessoas que voltaram ou que foram atraídas para a igreja pelo movimento carismático e que depois descobriram a parte mais tradicional da igreja, a história, enfim. Simpatizaram mais com essa... Porque assim, pra mim, e aí já vou arrebentar com a parte do Estevão aqui, mas enfim, deixa ele, tá? Mas Mineiro, demissão. Tô pedindo demissão. Já arrebenta essa pauta já. Pra mim, assim, o que eu vejo? E aí, enfim, é uma visão minha mesmo, tá? Aqui é a minha opinião desse negócio. Mas uma das grandes diferenças que eu vejo, tá? É justamente a forma, a pedagogia, como você bem falou, do rezar, do se aproximar de Deus. Tá? No sentido de que o carismático, de modo geral, ele é mais próximo de um extrovertido. Ele gosta de falar, ele gosta de cantar, gosta de dançar, enfim. Tá? Enquanto o tradicionalista, ele tem a perspectiva mais de um introvertido. Ele gosta do silêncio. Ele gosta de algo mais leve, muitas vezes ele gosta até... A gente fala isso muito, né? Que o latim, ele te obriga a ficar em silêncio para prestar atenção. Você não consegue ouvir a missa em latim, entender o que está acontecendo, aonde o padre está, quando é que você palma, ouve, tocando. Enquanto você está fazendo, enquanto você está agitado. Ou você se silencia ou esquece. Você não vai participar, e aqui eu vou usar o termo participar pelo termo mesmo da igreja. Okay. Participar da oração, participar do momento, né? Se apropriar daquilo efetivamente, tá? Você não vai participar de uma missa em latim, uma missa antiga, como agora é segundo a tradição de custódios, a gente não pode chamar de tridentina mais. Então a missa antiga, tá? Enfim, o rito extraordinário, para usar o termo oficial da igreja, tá? Você não consegue participar dela se você estiver agitado. Então, eu entendo isso muito. E assim, existem pessoas com os dois tipos de dons, com os dois tipos de perfis. Concordo. Tá? E graças a Deus que a gente tem os dois. Porque assim, se alguém falar o contrário, desculpa, mas é graças a Deus que a gente tem os dois. Porque se não fosse essa grande capacidade da igreja de atrair todo mundo, de ter espaço para todo mundo, a gente não teria muitas conversões que a gente tem hoje. E não só isso, a gente com certeza estaria perdendo para o mundo alguns santos que estão por aí. Entendeu? Maravilha. Concordo plenamente, cara. Maravilha. Mas só pra, já que você arrebentou com a minha pauta aqui, vamos aproveitar que você arrebentou. Né? Você contou um pouco do seu histórico, o Vitor falou mais ou menos do seu histórico, agora eu queria convidar o Nilson, né, a falar pelo menos o seu histórico na RCC. Por que a RCC, Nilson? Né? Por que o movimento carismático hoje para você é o que você te identifica, como o Vitor falou aqui, o seu perfil, e por que isso te leva a Deus? No início da minha caminhada, no primeiro retiro, o retiro que eu fui fazer é um retiro mariano. Totalmente direcionado, tinha todo
centralizar o roteiro, tudo tinha certinho, todo o mover. Tô vendo aqui que só eu que gosto de roteiro daqui, nessa mesa aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Desse primeiro encontro, desse primeiro mover de Deus, saindo do retiro, a própria canção de saída foi assim algo que mexeu com a alma, né? Saímos cantando, sim, eu quero que a mão de Deus que um dia me embrilhou jamais se esconda. Então ali eu já vi algo, um toque de Deus movendo e caminhando com toda aquele grupo mariano. Logo em seguida já veio todo aquele burbúrio. Nos Estados Unidos nascendo a renovação carismática. Eu estava vendo um burburinho, falei, tá vindo algo novo aí, alguma coisa acontecendo. E chegou peraí, mas para Campinas. Você está falando de renovação. Tempo de 1970? É. Uau! E daí chegou em Campinas. O padre trouxe para Campinas. Você tinha quantos anos, Milton? Nilson? Tinha acho que uns 19 anos por aí nessa faixa. Olha que legal. Eu era nem projeto de gente. Você tá conservado, hein? Gente, 60. Uau! Eu achei que você é mais novo que o Wesley. Não. Vai continuando. A gente entendeu porque os versos aqui, né? Entendi perfeitamente. E ali todo aquele mover mariano ali, tudo, junto com os novos que estavam surgindo daquele retiro de conversão, que verdadeiramente tinha todo um direcionamento. Saindo dali, eu percebi que o Espírito Santo tinha algo novo e tinha que aprofundar mais. Era como se o Senhor dissesse, vem muito mais por aí. Mas eu nunca esperei ser pregador e fazer tudo aquilo que o Senhor ia mover para comigo. Mas eu só senti um mover, vai a águas mais profundas. E surgiu Seminário de Vida no Espírito. Menino. Aí teve em Campinas. De Campinas veio para o Vale do Paraíba. Aí teve o primeiro. Você conheceu a tia Laura ou não? Conheci. Ah, é? Estamos falando com o fundador da Renovação Carismática Católica. Eu ia falar isso agora. Daí veio para o Vale do Paraíba e depois já chegou aqui o segundo Seminário de Vida no Espírito, junto com Elisa Maria, Tony Florestan. Era um povo, doutora Mauri. Era um povo de que Padre Jonas Abib? Exato, Padre Jonas. A coisa começou a Luzia fluir, Santiago. Luzia Santiago. E ali foi vindo. Mas eu não sabia o que era aquele mover, aquele impacto profundo. Mas relutei até para ir. Mas o irmão Ronaldo, que até tinha um programa na rádio Boa Nova. Hoje ele deve estar em Brasília, se eu não me engano. E ele me incentivou. Está vindo algo, um mover extraordinário do Espírito aí que vai mudar todas as coisas. É um sopro novo. E eu muito dividido com todas as coisas que tinha, aquela coisa toda. E era 7 semanas. Todas as semanas uma colocação diferente. Tínhamos um livro de estudo, um livro de mergulho. E eu tinha o futebol justamente nas horas do seminário. Tinha que ser, né, cara? E eu disputava e tinha propostas de times profissionais. Mas ali... E ele me incentivando. Vai para o seminário. E ali teve todas as colocações, amor de Deus, pecado, de salvação, vida nova. E teve 2 dias que foi no Instituto São José, que foi o dia todo. Foi um dia inteiro falando sobre falsa doutrina. Teve um outro dia todinho só sobre o Espírito Santo. E ele se abre. Deixa eu mover. E acho que tinha mais ou menos quase 200 pessoas. O Instituto São José cheio. E ele falou, agora é o grande momento de nós sentirmos esse batismo no Espírito. Deixar se abrir. Que era muito novo isso, né? Era novo. Essa visão de batismo no Espírito era muito novo. Então ali a gente... Veio umas senhorinhas, um monte de senhorinhas ali nas salas, foi dividido em 10, em 10, em 10.
E ali elas orando diferente, de uma maneira nova, e eu tentando entender o que era aquilo. Que estranho. Mas também não senti nada. Fiquei meio frustrado e fomos para a capela. Aí todo mundo fez aquele momento de oração juntos, que era aquele momento, aquele jubilaço. Todo mundo orando junto. E o que é jubilaço? E ali sentado naquela capela do Instituto de São José, meu amigo veio. Como é que foi essa experiência? Nada. Não deu um calor? Não, nada. Não, então deixa permitir. Mas ali, naquele momento ali, houve assim um certo assim resistência da minha parte, porque ver aquele mover muito grande, impactante. E depois de 6 meses caminhando, e ele falou: não pare, peça todos os dias, clame todos os dias. E ali, em um retiro, uma vigília no Monte Tabor, tínhamos 150 jovens para colocar naquele ambiente, todos orando de uma maneira diferente, de uma maneira nova. E eu disse: enquanto eu não orar igual vocês, eu não saio daqui. E ficamos a madrugada toda. 3 da manhã, o menino chegou: vou te dar um empurrãozinho. É assim. E ele foi balbuciando, eu falei: opa, por aí. E ali naquele balbuciar é como se lançasse nos braços do amado, e foi fluindo uma oração nova. E ali ficamos até às 6 da manhã. Orando daquela maneira. Dali houve uma mudança tremenda. Levamos essa espiritualidade dentro da congregação mariana, onde tinha o Jean, que era antigamente Juventude de Ação Mariana. Nós tínhamos 8 retiros por ano. O que é Jean? Eu lembro. Juventude de Ação Mariana. Era no Monte Tabor. Legal. E nós que tínhamos o maior número de retiros de São José dos Só um Campos. parênteses. Encontrei o Jamil ontem. Então. Aquele lá do sou solteiro, sou praia, não? Tadinho dele. Esse cara não fala, gente. O Jamil, ele era um dos líderes do Jean. Sim. Né? Aí ele deu uma parada porque a esposa dele faleceu, aí ele sofreu bastante, né? E tirou um pouco e tal. Mas, cara, era um movimento jovem muito bacana, e foi lá que eu conheci também a renovação. Foi no Jean. Que legal. Continua. E dali foi todo esse mover. Os retiros mudou o estilo. Começamos a ver uma essência profunda dentro da música, que dava para fazer uma junção música com a pregação. Se tivesse um teatro, dava para fazer uma junção música com o teatro, ligando juntos. E ali, tudo nós usávamos da música paralelo, junto, com qualquer momento que tinha. Não fugindo do roteiro que a congregação mariana tinha certeira, a gente só colocou um temperinho a mais, que foi o Espírito Santo. Só um temperinho a mais, a coisa foi fluindo e Deus foi movendo. Grande número de pessoas vindo. Mas era muita gente. Sobrecarregou muito no início. Então, a gente vai falar sobre isso também mais pra frente, esse sobrecarregar. Aí a partir disso, muita coisa aconteceu que, infelizmente, né, cara, expôs muita coisa, e enfim, mas... Eu queria fazer um parênteses aqui, né? Engraçado isso, porque eu sou congregado mariano. Né? E é totalmente diferente. Não, mas o Jean ainda existe, né? O Jean, de alguma forma, a Juventude Mariana, ela ainda existe, tá? E se você estudar a formação da congregação mariana, né, do sodalício, tá? A ideia era arrebanhar pessoas para a igreja, era trazer as pessoas para mais perto da igreja. E é muito interessante porque eu não conhecia, eu sabia da história do crescimento e tudo no Vale do Paraíba, mas não sabia que tinha sido por influência do Jean. E isso é tão profundo de você pensar, porque assim, a função do movimento de juventude mariana é essa, é trazer o jovem para dentro da igreja. Todo jovem, todos vocês aí jovens que estão assistindo esse negócio e jurando, não, eu não vou fazer isso, passa um momento de revolta. Tá? Todos eles passam. Faz parte. Depois eu vou contar uma história ele jovem, quem puxou a orelha dele. Depois a gente vai falar. Algumas vezes. Tá? Mas enfim. A Juventude Mariana é justamente para isso, é para tentar trazer o jovem, falar, jovem, calma, isso é um momento, vai passar. Como você disse, né, os retiros são muito
A gente brinca que eles são scriptados, né? Porque são os retiros de Santo Inácio. E Santo Inácio tinha uma ordem assim, cara, você vai fazer isso, depois você vai fazer isso, você vai fazer essa meditação, depois essa. Porque foi a experiência de Santo Inácio, foi como ele se converteu que ele transformou no retiro. É isso. Né? Então, e é muito interessante saber disso, sabia? Essa é uma história que eu não conhecia da renovação. Interessante. Sabia que eu ia aprender bastante hoje. Maravilha. Eu acho que vale muito válido para o nosso papo aqui, para o pessoal também não se perder. Porque eu falei para esse povo aqui que é papo de bar, mas aqui é água, tá, gente? Mas esse povo tá empolgando demais aqui, mas a gente tem que colocar as pessoas num contexto histórico, né? Porque assim, como a gente está falando aqui de renovação carismática, estamos também falando aqui do movimento tradicional atual da igreja, né? Que estamos falando. Então vale a pena contar como é que tudo começou. E interessante que o Nilson falou sobre isso já, verdade, né? Falou sobre isso já, na verdade. Você quer falar um pouco? Quer falar? Quer que eu fale? Pode falar. Então, a RCC, gente, assim, quando é que ela surgiu? Existia um movimento nos Estados Unidos, na Universidade do Kansas, né? na Pensilvânia. Aconteceu uma espécie de retiro, é um encontro de jovens que teve lá. Né? Chamado mesmo. Porém, não era somente jovens católicos que tinham lá. Tinha um movimento, tinha protestantes pentecostais que participavam daquilo lá também. Né? E esse movimento teve uma espécie de um arrebatamento lá. Mas começou um pouco antes, né? Em 1901, foi proclamado, né, que o século XX seria de devoção ao Espírito Santo. Século XX. Porque a Helena Guerra, né, desde 1886, ela mandava a carta para o pontífice, né, para Paulo... Ai, cara... Pio XI ou Pio XII? Não, é Pio XI. Não me lembro. Não, é Paulo XIII. Pio XI é o período entre guerras, começo da Segunda Guerra Mundial. Pio XII em seguida. Você está falando de Paulo XIII. Você está falando de Pio IX, Paulo XIII, acho que é Paulo XIII. Leão XIII. Paulo XIII. Ela mandava, desde 1886 ela mandava, e em 901... Hoje eu vou levar um banho aqui. Porque ela pedia... Ela pedia que a igreja tivesse mais devoção à terceira pessoa da Santidade, que era o Espírito Santo. E em 1901 foi declarado o século XX. E aí, a partir dessa declaração, depois em 67, que aí começou esse movimento. Mas o fato histórico é realmente esse retiro, na Pensilvânia, que teve um arrebatamento. E aí você começa... E dali... se formou o jovem, aqueles jovens foram multiplicando. Isso que é mais ou menos hoje que acontece nas nossas células. É importante, até a gente falar de arrebatamento, é importante entender assim, cara, foi a primeira experiência de leigos com o poder do Santo Espírito, né? Que vivenciaram literalmente o poder do Espírito Santo a partir de prodígios e curas e oração em línguas. Então foi a primeira experiência de leigos. Perfeito. Desse e o mais interessante, assim, que foi um fato que eu conheci há pouco tempo, né? E por coincidência mesmo, eu sigo o pessoal do Santa Carona, né? E o Guilherme K2 estava falando assim, exatamente desse evento que aconteceu. E aí, como tinham os protestantes lá e teve todo aquele arrebatamento pentecostal lá, ele falou assim: maravilha, chamamos um monte de jovem para a nossa igreja. E aí, quando ele falou assim, perguntaram, então vem para a igreja pentecostal, e eles responderam assim: se for necessário eu sair da igreja para viver esse sentimento, esse arrebatamento de novo, eu abro mão dele. Não saio da igreja católica. Sim. Que foi uma coisa muito bonita, que já mostra a fidelidade dentro da própria igreja, porque era muito mais fácil. Vamos falar a verdade? Nossa, a gente conheceu aqui o movimento pentecostal protestante, vamos então para a igreja protestante, mas não, e aí bem desse clamor que declarou o ano do Espírito Santo, a gente olhando para esse fato histórico consegue enxergar que, realmente parece providência, né? E aí foi evoluindo, e no Brasil começou através do padre Haroldo Ram, que foi, acho que, um dos participantes desse retiro. Que foi em Campinas. Né? Que ele traz aí com o Nilson. Você participou? E é legal que desse dia? Desse de Campinas? Não, aqui em São José. E é legal que é o mesmo processo, né? Foi a mesma experiência, foi um retiro. Exato. Com algumas pessoas, eles também viveram todo esse carisma e a partir daquilo trouxeram para o Vale. E uma dessas pessoas era uma jovem chamada Laura, eu esqueci o nome dele, né? Que depois ela trouxe, esses jovens começaram a se multiplicar, principalmente na região aqui do Vale do Paraíba, nossa região aqui, viu, gente? Vem para cá. E uma dessas pessoas, né, Laura começou a envelhecer, fez esses momentos dentro da casa dela. Isso. E
das pessoas que frequentavam, que o Nilson já externou bastante aqui, das pessoas que frequentavam era o padre Jonas Abi. Sim. Que na época não devia ser padre ainda, não sei. Já era padre. E a Luzia Santiago. Né? Como é que é? Isso, exato. O Frei Haroldo Ram, né? Então, trouxe lá, aí teve todo o movimento, e hoje a gente, acho que é consenso aqui todo mundo, o maior movimento carismático que teve no Brasil hoje foi a Canção Nova, né? Que espalhou isso pelo mundo inteiro, inclusive o próprio Vitor. A gente estava debatendo sobre isso, falando, Canção Nova e RCC, para mim, né, que vive lá em Cuiabá, era a mesma coisa. Por muito tempo foi a mesma coisa. Mas é por causa do carisma dela, né? Comunicação. Eu acho que né? eu acho que é isso. Eu acho que porque é uma das filhas mais movimento. velhas também. Né? É Shalom, né? Acho que a mais velha é a Shalom. Não é? Não, a CN é mais velha, né? É a Canção Nova? Canção Nova é a primeira. É mesmo? Moisés da comunidade Shalom, né? Shalom. Isso. Ah, tá. Isso. Ó, gente, essa voz aqui tá lá fora, tá? É a voz do chefe, sabe? Mas o pessoal tá acostumado com a voz do chefe. Entendi. Vamos ter que dar um microfone para ele, porque o pessoal tá viajando. Chique. Ele tá contando a história de que, na verdade, o Moisés da comunidade Shalom veio aqui pro Vale do Paraíba, na Canção Nova, fez um retiro com o Padre Jonas. Para discernir. É isso? Ficou 30 dias lá com o Padre Jonas, a Bíblia, para discernir. E aí de lá, então, ele sai e funda a comunidade Shalom. Ele já sai com o estatuto. Essa é boa. Isso tudo só para quebrar a tese do Wesley, que a comunidade Shalom não foi a primeira, foi a Canção Nova. Isso, Mas até isso a minha visão, importante. eu tinha... Claro que é. Claro que é. Porque aquilo que eu estava falando no começo... Claro que é importante. Eu acho que o Nilson concordou comigo na história dele aqui. Ficou fácil até concordar com isso. Porque o foco da comunidade Canção Nova na comunicação ajuda e muito no espalhar desse novo carisma. Claro. Que era efetivamente um novo carisma. Novo carisma. Perfeito. Dizer, novo carisma não. Um carisma que já existia desde a época dos apóstolos, né? Sim. Mas assim, que revelado a passa todos. a ser trabalhado de uma forma diferente dentro da igreja. Perfeito. E aí, o movimento atual, tradicional da igreja, também surge mais ou menos no mesmo tempo. Primeiro, quando é que começou... Eu vou até pedir pro Vitor explicar isso, mas eu só vou dar uma introdução, aí você concorda comigo, você vai adicionando, tá, Vitor? O movimento tradicional da igreja começa desde o Concílio Vaticano II, que foi de 1962 a 1965, né? 2 anos... Por que a partir de... Porque o Concílio Vaticano II mudou totalmente o que nós conhecemos hoje da liturgia católica, né? Os documentos produzidos pelo concílio, ele mudaram a forma, ele trouxe o vernáculo para a Santa Missa e mudou principalmente o missal, né? Essa é uma história interessante que talvez um padre pode contar melhor do que eu, mas você sabe que o primeiro missal, o missal de 65, ele mantinha a forma da missa e só fazia o vernáculo, né? Então a missa antiga, versus Deus e tudo, como se conhece, tá? Ela se mantinha em formato, inclusive o calendário litúrgico e tudo mais se mantinha, tá? Já com a reforma de Pio XII, porque na verdade o movimento tradicionalista original ele começa na reforma de Pio XII da Semana Santa. Então Pio XII lá então eles divergiam de Pio XII. Na guerra, já começa por aí, as primeiras divergências até um pouco antes. Tá. Porque assim, o que o movimento tradicional originalmente, tá? Combatia, e aí vamos chamar de combatia entre aspas aqui, porque inclusive a congregação mariana também combatia isso, no próprio hino dela dizia que ela combatia isso. É uma heresia muito antiga na igreja chamada modernismo, tá? E o modernismo por si só é a renovação despensada, né? A renovação de qualquer forma da igreja para que ela se adeque ao mundo. Entendeu? Não é que a igreja vai ao mundo para convertê-lo. Não, ela vai ao mundo para se converter. Se perverter. Né? E aí não faz sentido nenhum. Então, essa é a ideia base da coisa. Tudo bem, a gente poderia fazer um podcast inteiro discutindo modernismo, porque é uma história aí de 400 anos, pelo menos, e vai longe pra caramba. Tá? Mas as bases do tradicional, ele era principalmente um dos pontos que mais reivindicava era manter-se o missal de São Pio V.
perfeito? E a missa tridentina, que é o principal ponto e onde se fundamentou as primeiras organizações tradicionais, que é a Fraternidade de São Pio X, né, que surgiu em 1970 com Dom Lefebvre, um padre francês que fazia oposição ao modernismo, como o Vitor falou, e começou a se opor a algumas posições do Concílio Vaticano II. Dom Lefebvre, na verdade, a ideia de Dom Lefebvre tem um livro de 1000 e tantas páginas sobre a vida dele, que descreve a vida dele desde o começo, é muito bonito, por sinal. Mas Dom Lefebvre, qual que era o problema de Dom Lefebvre? Dom Lefebvre viu a mudança, antes até do concílio, essa mudança, e a mudança da forma de celebrar a missa, tá? Como uma grande perda de sacralidade, a forma como foi feito. Tá? E a ideia de Dom Lefebvre, ele falava isso, ele falava assim, não é que a missa é herética. Tá? Em algum momento, acho que até ele mudou de opinião, mas no começo ele pelo menos falava isso. Não é que a missa necessariamente é herética ou coisa parecida, mas a ideia era que você tinha uma mudança muito brusca, tá? E uma quebra do que ele entendia, tá? Que era a tradição que vinha dos apóstolos, no sentido que você mudou o formato e tudo mais. Tá? E aí ele tinha E mais do que isso, na verdade, o principal problema que levou a toda a confusão com o Dom Lefebvre, que depois ele foi excomungado, teve a excomunhão levantada bem depois, enfim, depois de uma noite já. Tá? 2002. É que ele, logo depois do Concílio Vaticano II, houve uma proibição tácita. Ela não era uma proibição canônica, mas ela era uma proibição tácita de que os padres celebrassem a missa antiga, a missa no formato antigo. Então todo mundo tinha que mudar completamente a missa do dia para a noite. Nova. E eu posso contar uma história pessoal. Eu tenho um tio-avô que era padre. Tá? E que quando fizeram ele rezar versus Deum, ele travou. Ele não conseguia rezar olhando para o povo, porque ele era extremamente tímido. E ele é extremamente introvertido. Quando ele olhava para o povo, ele não conseguia falar, ele não conseguia fazer nada, ele não conseguia rezar a missa. Tá? E aí ele largou o sacerdócio porque ele não conseguia rezar. Ele falou, eu vou fazer o quê aqui? E aí ele era proibido de rezar da outra forma, mesmo privadamente era proibido, tacitamente em alguns lugares até oficialmente. Tá? E aí então ele abandonou, meu tio-avô abandonou então a batina, né, oficialmente, porque ele não conseguia mais exercer a função dele. E foi justamente nesse... Triste, né, cara? É muito triste, na verdade. Triste, porque, né, assim, cara? Inclusive, eu sempre falo isso, tio Aloísio, tio do meu pai, cara, se você sentar para conversar com ele 5 minutos, você não precisa mais do que isso. Você vai perceber o gênio que o homem é. Ele é absolutamente um gênio, todo mundo que o conhece sabe disso. Tá? E a formação toda mental, espiritual dele foi na igreja. Então, se você percebe como aquele homem poderia ter contribuído muito mais do que ele contribuiu ao longo da vida, ele continuou trabalhando na igreja, ajudando e tudo mais, mas como ele poderia ter contribuído muito mais com a igreja do que ele acabou contribuindo. E é justamente essas mudanças bruscas que fizeram surgir então o movimento tradicional. Não, peraí, a gente não quer mudar, a gente não se sente confortável com essa mudança. Tá? E também essa questão de que depois o concílio ele traz o que se chama de participação ativa, né? Então, falar na missa e rezar, enfim, isso já existia antes, mas menos e tal. E aí, então, algumas pessoas, né, enfim, eu particularmente, por exemplo, não se sentem muito à vontade com essa forma, tá, de celebrar a missa. Tá? E que, inclusive, é muito comum em alguns ritos orientais e tudo mais, essa coisa mais participada, do povo falar mais e tudo mais. Tá? Mas, enfim... E aí houve, então, esse movimento tradicionalista. No começo, em especial, ele foi muito mal visto. Porque é isso, se eu tenho um movimento de proibição do negócio, claro. E tem um grupo que tá meio que forçando a barra para continuar... Ele libera uma cisão, né? Essa coisa vai virando... Ele libera uma cisão, essa é a maior preocupação, né? Porém, né? Mas até Chegou a ser, né? Mas até um ponto que eu preciso debater sobre isso, porque assim, eu sinceramente assim, eu me considero um católico tradicional, mas eu não tenho tanto contexto histórico. Só ontem, né, que eu estudei para estar aqui, né, eu comecei, nossa, como me falta base histórica do que está acontecendo, né? Mas aí eu estudei também como é que aconteceu isso no Brasil. Né? Primeiro aconteceu, então, em 1970 aconteceu com Dom Lefebvre. Porém, no Brasil tinha um movimento assim também. Não tinha uma cara ainda, por quê? Porque era bispo.
conhecido por todos, Dom Antônio Castro Maier, né? O bispo da Diocese de Campos, no Rio de Janeiro. Campos dos Goytacazes. Campos do Goytacazes, no Rio de Janeiro, né? E esse bispo era um bispo tradicional, né? Porém, pela base histórica pelas fontes que eu peguei, ele teve esse impacto também, né? Dessa proibição do concílio, né? Ele era também um ferrenho contra o modernismo, né? E ele pediu uma autorização para Paulo VI para continuar celebrando a missa de São Pio V. E ele conseguiu. Ele recebeu essa graça, ou seja, então, na Diocese de Campos se celebrava a missa tridentina, né? E lá, em toda a diocese, então se formaram muitos padres tradicionais por causa disso na Diocese de Campos, né? Até ele se aposentar, né? Um bispo ele tem um período que ele é obrigado a se aposentar, e aí ele virou bispo emérito. Então, o Papa João Paulo II, ou Paulo VI, nomeou Dom Navarro para a Diocese de Campos. Ainda é Paulo VI ainda. Eu acho que João Paulo II, mas enfim. Isso, com João Paulo II, já é no começo. Nomeia Dom Navarro para a Diocese de Campos, que era totalmente contra a missa tridentina. E ele vai lá e proíbe a missa tridentina dentro de uma vez. De uma vez. Exato. Chega. Ele proíbe. Não. Ele proíbe em toda a Diocese de Campos que celebre essa missa tridentina. Aí os padres se revoltaram. E aí teve até caso de polícia, né? O Dom Navarro precisou chamar a polícia e mandar prender os padres, tirar os padres na marra, porque os padres se recusavam a sair da paróquia deles e os fiéis e cercavam também, que não queriam deixar. Enfim, é uma história da carochinha. Carochinha não, né? Carochinha não. É uma história bem complicada. Uma história, infelizmente, né, que aconteceu. Isso que eu ia falar, é uma história, infelizmente, muito mais complicada do que ela deveria ter sido. Exato. Claro. Exato. E tanto que gerou... Ela é tão complicada que ela gerou um caso que é meio único no mundo, que a Diocese de Campos tem 2 bispos. Né? Então você tem o bispo da Diocese de Campos, e na Diocese de Campos você tem o que ele está tentando chegar lá, a administração Apostólica São João Maria Vianney, que o Papa vai lá e institui essa associação para que os padres tradicionalistas não fiquem sem amparo, então eles vão para ela. E, cara, a sede dos 2 episcopados é Campos dos Goytacazes. Então, cara, como beleza, né? Que beleza. E aí você tem paróquias que pertencem à administração apostólica e paróquias que pertencem à diocese, dentro da mesma cidade. Tá. E aí, acho que o ponto que eu quero chegar, então, o Brasil surgiu através da administração apostólica, que foi né, mais ou menos por volta de mais para frente, né? Então foi já é 80 e alguma. Foi quando foi exatamente 81, quando os padres Dom Navarro foi nomeado, teve a proibição, e eles se uniram e fizeram, né, a administração apostólica São João Maria Vianney. E aí, o que aconteceu? Os bispos, tanto Dom Lefebvre quanto o Castro Maia, estavam preocupados. Por quê? Porque eram os únicos bispos. Eles precisavam de novos bispos para sagrar novos padres. E eles estavam no fim da vida. Dom Lefebvre já estava doente de câncer, né? E aí ele sofreu a excomunhão, né, por nomear 4 bispos. Ele solicitou para o Vaticano. A história é muito complicada, porque ele solicita 2 ou 3 vezes a nomeação de um sucessor para ele, para continuar o que ele já tinha fundado, a Fraternidade São Pio X, tá? E para que se sucedesse ele. E por conta de complicações lá no Vaticano, isso não acontece. E aí, bom, um bispo, pela igreja, pelo Código de Direito Canônico, um bispo pode sagrar novos bispos. Ele precisa de autorização, mas ele pode sagrar. Se ele faz isso sem autorização, ele excomunhão, lá está a sentença, pronto, né? Porque ele está se retirando aí, ele está usando a autoridade dele, ele tem autoridade para isso, mas ele está sem a permissão, tá sendo desobediente. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Então, Dom Lefebvre... E é automático, né? Não é bem automático, não. É menos automático do que parece. É mesmo? Ele sofreu um processo de excomunhão depois. Tá? Mas que, assim, um ano depois já. Porque assim, não, 2 dias. É declarada a excomunhão 2 dias depois. Isso. Tá? Mas a excomunhão formal, documentação e tudo, isso aí vai longe, cara. Porque assim, eu posso te declarar herege hoje e excomungar agora. Entendeu? Até a igreja reconhecer isso, meu amigo. E precisa ter reconhecimento. Eu gosto sempre de contar essa história, porque eu participei muito aqui na Diocese. Eu tenho 10 anos de São José dos Campos só, mas eu participei muito do movimento do Padre Rodolfo, como moleque. Ah, sim. Tá? Pode ficar, virava, mexia, sentava lá com o irmão Alberto lá e ajudava bastante na divulgação e tudo mais. E ali eu tomei pé de como é
ser santo na Igreja Católica. Como é difícil fazer um santo na Igreja Católica. E a excomunhão não é muito diferente, não. Tá? O processo é longo, tem que ter mais de uma pessoa que vai avaliar se o Papa declara, mas aí depois, lógico que o Papa pode voltar atrás na declaração dele, mas ele declara, então, 2 dias depois, lá, ex-cátedra, né? Então, da cátedra de Pedro se declara a excomunhão, e aí a igreja faz o processo dela lá para garantir isso. Tá? E aí, enfim, ele vai excomungado, efetivamente. E daqui, em Campos dos Goytacazes, temos um problema, porque é a mesma coisa. O bispo. Mas, no fim das contas, Dom Licínio acaba... Dom Castro Maier, que tinha uma relação melhor com o Vaticano, exato, acaba sendo atendido, e aí sagra-se Dom Licínio como seu primeiro sucessor. Em 2002. Em 2002, e aí depois... Dom Castro Maier já estava para morrer, inclusive, eu acho. Não, Castro Maier morreu. Morreu em 91. É. Mas é importante que, assim, o Dom Castro Maier, essa informação eu não tinha. Você me disse que Dom Castro Maier foi excomungado, mas foi retirada a excomunhão dele logo em seguida. Eu não tenho certeza disso, mas se não me engano, ele participou da sagração dos bispos. E aí ele foi excomungado e logo em seguida ele antes do falecimento, não é logo em seguida, mas como ele morreu 3 anos depois, antes do falecimento dele, ainda em vida, ele volta, ele é admitido novamente, né? Exato. E aí, um ponto bonito que assim, a administração apostólica é diferente da Fraternidade de São Pio X. A Fraternidade, elas têm uma relação ali, né? Por causa do... Hoje já não é mais tão próximo assim. Já foi muito próximo. Mas era um próximo por causa de Dom Castro Maier com Dom Lefebvre, né? Era exatamente por isso. E o caminho que uma toma é totalmente diferente da outra. A do Brasil, que é a administração apostólica, que é o que temos hoje aqui em São José dos Campos, tá, gente? É fruto disso, né? Foi um caminho obediente. Mais ou menos, porque a gente tinha um outro bispo ainda, que era Dom Pestana. Né? Então tem um Dom Pestana lá em Anápolis, tá? Dom Pestana também, um bispo muito fiel e muito mais tradicionalista, muito mais novo. Tá? Ele também mantém na diocese, então, a permissão para se celebrar a missa antiga. E no seminário se ensina até hoje, em Anápolis, os dois ritos. Tá? E aí, então, por exemplo, o Padre Zé Henrique daqui vem de Anápolis, aprendeu com Dom Pestana. Não, mas assim, você não está tão errado, porque assim, Dom Pestana, Dom Castro Maier, Dom Licínio, eles tinham uma relação entre eles. Veja, eram poucos bispos que tiveram... Eu vou chamar de coragem aqui, mas por favor, não entendam isso errado, tá? Que tiveram essa coragem de falar assim, olha, eu não estou confortável. Mesma igreja, entendeu? Vamos lá, entendeu? E aí eles se uniram, porque era assim, cara, ou a gente se une ou a gente vai ficar cada um num canto e todo mundo muito separado, dá ruim, né? Porque o que acontece? Se você se separa demais, isso acontece muito no movimento tradicionalista, tá? Podem me xingar de novo aí, fica à vontade. Xinga bastante, que você pode. Bastante comentário aqui embaixo ajuda. Ajuda, engaja o vídeo. Pode xingar. E, inclusive tem uma manha do YouTube, eu não sei se vocês sabem, mas joinha ou joinha pra baixo funciona igualzinho pro YouTube, ele não tá nem aí pra coisa. Então, se inscrever, não. Pode xingar aí. Se inscrever, não. O que acontece? No movimento tradicionalista, por que a gente é tão mal visto, né? Porque teve sim uma parte do movimento tradicionalista que abandonou a igreja. Não, isso não é mais a igreja. Cara, até hoje a gente tem isso, né? Eu tenho conhecidos que já foram meus amigos e a gente se distanciou por motivos óbvios, tá? Que juram de pé junto que o último Papa na igreja foi São Pio X. Entendeu? Aí você fala assim, cara, pensa, 2 minutos. Se eu parar pra pensar, 2 minutos, você não precisa mais do que isso. Mas a gente vai entrar nisso. Então, assim, a gente vai falar bastante sobre isso ainda. Mas, desculpa ter que te cortar, Vitor, mas assim, só para relacionar, então a gente falou contexto histórico da RCC com o contexto histórico do movimento atual tradicional. E o momento histórico é mais ou menos parecido. Década de 70, 80, né? E ali a gente acontecia também, dentro da Igreja Católica, um movimento herético dentro da Igreja Católica, que é a teologia da libertação, né? Uma consequência do próprio modernismo, que tantos tradicionalistas atacavam, né? E que acontece, gente? Esse movimento surgiu juntos, ou seja, parecia uma característica de Deus. Ok, vamos concordar aqui, Vitor, que o nosso movimento foi muito mais problemático que a RCC, né? Porque a RCC ela saiu de um negócio herético que tinha os protestantes pentecostais, foram fiéis à igreja, não abandonaram a igreja desde o início e continuaram até o fim. E a gente
A gente ficou saindo, voltando, voltando. Mas aí tem o contexto. O problema de sair e voltar era o contexto histórico-político, na verdade, da coisa. Assim, se você for pensar, o cerne do movimento tradicionalista ainda é a defesa do que se chama de conservadorismo, tá? Por mais fácil. Então, assim, qual que é o cerne do movimento tradicionalista? Se eu tivesse que resumir isso, e, enfim, tem resumos bem melhores do que os meus na internet aí, se você for procurar. Tá? Uhum. Mas o cerne da coisa é a valorização da família, sim, dos sacramentos, sim, tá? E a adesão ao modo de celebrar a missa, que é o modo tridentino. O extraordinário. Tá? Hoje extraordinário, que era o rito ordinário, passou a ser extraordinário. Sim. Tá? E assim, de modo geral, essas 3 características elas estão muito presentes em todas as comunidades tradicionais que eu já fui na minha vida, inclusive na Fraternidade São Pio X, que eu já frequentei algumas vezes. Tá? Eles têm hoje uma relação diplomática com a igreja muito mais próxima e tudo. Ainda tem algumas seções de direito, ainda não foram plenamente incorporados no Ecclesia Dei, mas estão no caminho aí, pelo menos andaram pelo caminho bom. Tá? E eles são reconhecidos, a missa deles já é aceita, os sacramentos já são aceitos e tudo mais. Tá? Pelo menos para a maior parte dos bispos é entendido assim hoje. Ainda tem... Veja... É aquilo, a grande família, cara, sempre vai ter gente de nariz torcido. Mas acho que é importante falar assim, gente, aqui em São José, né? Não é a Fraternidade de São Pio X. A Fraternidade de São Pio X hoje está em São Paulo, né? Tem vários lugares em São Paulo, inclusive Arujá, que é bem pertinho aqui. Onde de vez em quando Arujá eu ia. Tá? Isso. Então, mas aqui estamos totalmente em comunhão com a igreja. Aqui é outra história. Inclusive com um novo moto próprio. Mas aí, gente, então, só pra inclusive, assim, Padre Zé Henrique é diocesano de Anápolis. Diocesano de Anápolis, ele é um padre diocesano de Anápolis, normal, enfim, encarninado e tudo mais. Termina, irmão. Não, é só pra gente finalizar esse contexto histórico aqui, que ficou só eu, Vitor, falando o tempo todo, né? Pra mostrar como é que surgiu essas realidades. É da espiritualidade. Né? Como é que surgiu essas realidades e hoje por que a gente é diferente. De fato tem uma diferença, porém o que nos une é querer obedecer à igreja. Porque sim, o movimento tradicional tem muitos que se afastaram da igreja, mas o movimento carismático sempre quis pertencer à igreja e foi assumido assim pela igreja. E hoje nós somos igreja católica, nesse sentido. Eu acho que assim, a renovação pertence. Né? Não sempre quis, não. Pertence. Ela pertence à igreja. Não, nasceu dela e pertence a ela. Digo do contexto histórico, né? Você falou do conservadorismo, né? O cerne, né? E para nós também né? Para nós, eu não falo nome da RCC. Eu vou dar com você. Eu não falo nome da RCC, ok? Nem eu em nome dos tradicionalistas. Eu falo da espiritualidade que eu vivo, assim. E para mim é essa a mesma visão. Entende? Eu acho que o único ponto que é diferente, eu não vou usar diverge porque é uma palavra dura, que é diferente, é trazer a missa tridentina. Que para nós e você falou muito bem, que é a participativa. Que é aquilo que mais... Não é só isso que é diferente. Do ponto que ele colocou. Ah, tá. Do cerne que eu coloquei, do tripé. Lembra que eu não sigo pauta, lembra? Eu escuto, aí eu trabalho em cima daquilo que eu ouço, viu? As divergências dos movimentos vão muito mais longe. Lógico. Dizendo aqui, né? Desse contexto. Inclusive tem um termo muito interessante que eu gosto de usar nesse contexto. Porque nos negócios a gente usa uma coisa, e bom, eu sou gerente de uma empresa, a gente usa uma coisa que é divergir para convergir. Divergir para convergir. Então a gente diverge, a gente toma caminho. Divergir é o quê? Tomar caminhos diferentes. Sim. Mas para atingir o mesmo objetivo, de pontos diferentes. Então a ideia é essa. É essa mesmo. E agora eu queria fazer uma pergunta aqui pro Nilson, que é o seguinte. Nilson. Pode deixar ele falar? Eu não ia falar que é por causa disso, mas é por causa disso, né? Você era cabeludo quando você começou? Era. Eu tinha que perguntar isso, irmão. É a quinta série que não sai da gente, irmão. Nilson, a gente acabou de mostrar aqui que o contexto histórico das duas... tanto da renovação carismática como também do movimento tradicional é o mesmo. E você estava vivendo esse momento. E aí, você tinha uma noção do que estava acontecendo na igreja com os movimentos tradicionais, a Diocese de Campos? Me conta aí, como é que você conhece essa história? Nesse tempo histórico que você estava vivendo, né? Bem, o mover ali de todo depois do seminário de vida, quando chegou esse fervor, né, que atraiu
e impactou muita gente, nós seguimos uma linha assim, mergulhando para valer naquilo que o Espírito Santo ia movendo. Então, todo o paralelo de toda essa mudança e tudo que estava surgindo, a gente tinha muito pouco ao saber, ou assim, uma curiosidade, tudo. Nem se preocupava com isso, né? Porque vamos mergulhar, que está tão certo, está ali. E foi crescendo, impactando a muitos, trazendo muitas conversões, e assim foi. Mas, olhando o parâmetro paralelo sobre essa parte que também estava nos acompanhando paralela, a gente tinha muito pouco. Eu imagino. É uma coisa que eu tenho comigo, cara, assim, eu acho que a renovação, e ela, perdoe-me usar o termo, ela se perde um pouco depois de um tempo. Sim. Eu acho que é muito por falta disso, né? De buscar esse conhecimento, de ter mais conhecimento sobre a igreja, sobre o documento, sobre, né, a sua tradição. Exato. Porque acabou. Que bom que veio isso de você. Não, mas eu sempre pensei isso, cara, porque assim, é o converge para divergir. E eu acho que em um certo momento a gente não só convergiu, a gente começou a andar em paralelo, sabe? Não era o mesmo fim, entende? Parecia que era uma coisa única, sozinha ali. E aí, da mesma forma que teve do movimento tradicional, alguns, não, eu quero, estou me sentindo mal, vou me revoltar porque as coisas vão acontecer, a gente também fez a mesma coisa. Não, tem que ser assim, tem que ser assado. Aí colocamos sobre pessoas que estavam dentro da própria renovação. Sim. Regras específicas, porque tem que fazer. E aí você tira toda a essência do mover do Espírito e passa a ser algo necessário, obrigatório, da visão de um homem que teve uma inspiração, que agora tem que ser assim, então tem que fazer Paulo, tem que fazer Pedro, tem que fazer não sei o quê, senão ele não pode anunciar, senão ele não pode pregar, senão ele não pode... Fala, cara, peraí, você era o mover do Espírito lá, porque agora existe essa regra, Então, acho que a gente se perdeu nesse... Concorda comigo? Se perdeu. E eu vi muitos erros, né? Às vezes nesse sentido. E dentro de missa, dentro da igreja, de sacralidade. Cara, teve. Às vezes as pessoas se perderam em todo esse mergulhar, esse afogueamento todo. E foram. E houve muitos erros, muitas colocações erradas, muitas pessoas errando, né? Em todo sentido. Tem falta de respeito. Porque teve heresia. faltou a parte de estudo. E houve querer acelerar totalmente, mas era uma ousadia certa, mas faltou ser pautada em alguns pontos. E aí foi um pecado nosso, grave, né? Porque todo movimento inicia quando eles se reuniram num retiro e lá eles estudavam a Carta dos Apóstolos e a partir deste estudo vivenciaram e experimentaram esse mover do Espírito. Com o tempo, a gente parou de buscar essa carta, desse estudo, e deixou só o movimento. E aí a sensação surge. Aí trabalha com sensorial, música, teatro. E eu sou artista de Cristo, trabalho para isso. Mas se a gente permitir, o som nos envolve, a arte nos envolve e nos tira, muitas vezes, do espiritual. E é muito louco para pensar. A gente tem uma formação, e eu vi um rapaz falando uma vez, ele falou assim, cara, agora, e é muito louco, fazendo um desenvolvimento humano, a partir de uma visão cristã, ele falou assim, agora não é espiritual, agora é cognitivo. Então não busca espiritual agora, não é para você buscar espiritual agora é para você entender como ser humano, como o teu cérebro funciona, como a tua alma como é, para que você, depois, tendo autoconhecimento, você possa voltar ao espiritual buscar. E a gente ficou muito tempo fazendo assim, ó, é cognitivo, emocional, espiritual. Virou uma mistureba e a gente perdeu muito com isso. É o misturar os três, né? Você tem o espírito, a inteligência e a vontade. E aí, mistura os três, em algum momento você esquece os outros dois, vai só no espírito. Isso não funciona, cara. Não vai funcionar. E não funciona pra ninguém. Ninguém. Isso acontece também no movimento tradicionalista, assim, que o cara... Não, mas eu tenho que defender a tradição da igreja e o resto é tudo heresia. Meu amigo. Temos 2000 anos de novo, volta 2 passos pra trás. Então é o seguinte, então nós vamos ter que começar a discutir que assim, porque só existe Papa em Roma. Então, peraí, Paulo não foi... então, quando Paulo não era nem bispo, né? E quando a gente começou a igreja, também não existia igreja, porque começou lá em Antioquia, meu amigo, não começou em Roma. Chegou em Roma 20 anos depois. Mas, ô Vitor, tá na hora de falar mal dos carismáticos. Peraí, vamos lá. Uma coisa de cada... mas é isso mesmo. Eu não mesmo. consigo falar. Vamos lá. Não, tá certo. Eu assim... não dá, cara. Meu contexto para renovação carismática é assim, eu morei a vida inteira em Cuiabá, no Mato Grosso. Tá? A vida inteira não, mudei pra caramba, mas naquele contexto ali. Tá? Mas ali, tá?
surge no começo dos anos 2000, na verdade, na década de 90, com bastante força, o movimento da Canção Nova. Tá? Sim. E o RCC, mas com a primeira característica da Canção Nova. Tá? E lá tem o Padre Paulo Ricardo, que todo mundo conhece. Né? E eu fui coroinha dele, inclusive. Olha isso. Tô falando. O que ele tá fazendo aqui? Ele era amigo eu sou uma pessoa influente, cara, você não tem noção. Continua, Vitor. E aí a gente... E lá, assim, o movimento no começo era um movimento muito sentimental. Muito, absolutamente. Bem isso que você falou. Tá? Mas alguns membros você já percebia a linha que depois todo mundo fala, não, a linha do Padre Paulo na Canção Nova. Não é a linha do Padre Paulo na Canção Nova. A linha da Canção Nova que já estava entendendo isso que você está falando. Pelo menos a minha visão que eu tenho agora, conversando com você, é essa. Tá? E que procurava estudar um pouco mais. Mas, de novo, eu não me reconhecia no movimento, efetivamente. Eu tinha essa coisa de não, cara, eu preciso do silêncio, eu preciso do momento, eu preciso parar o meu sentido. Por quê? Porque eu tenho essa característica, eu sou muito pra frente, eu falo muito, vocês estão percebendo aqui, eu falo muito. Aí eu falo alto, eu movimento muito. Então, em algum momento, para eu entender o que Deus quer falar comigo, para onde ele está me movimentando, eu preciso parar, porque senão eu não ouço. Entendeu? Então, assim, eu precisava parar. E isso não acontecia muitas vezes nas missas. Né? Em algumas missas, a Catedral em Cuiabá sempre foi um pouco mais serena, as celebrações, ela não tinha muita música, até porque a igreja não permitia muito isso. A acústica da igreja não era tão boa assim. Tá? E ali, então, tinha o que seria um conservadorismo carismático. Porque era carismático. De modo geral, as pessoas tinham o carisma do RCC, do carismático, mas tinham uma coisa mais silenciosa. Vamos chamar assim. E é tão engraçado isso que você está falando, que das pessoas às vezes se perderem, né? Mas eu conheci um jovem, depois ele veio para a Canção Nova e tudo, e é um rapaz, até onde eu sei, um rapaz muito bom, tá? Se formou e entendeu muito bem isso. Mas num grupo de jovens que ele participava, ele era concomitante à missa das 7 da noite. Né? E eles, num dia, eu era mestre de cerimônia da catedral, era mestre da igreja, o bispo celebrando, mas uma missa comum, só o bispo celebrando. A catedral é a casa dele, ele foi lá celebrar. Né? E começa uma barulheira. O bispo fazendo a leitura do evangelho, uma barulheira assim, de música. A gente não conseguia entender direito o que era, mas... Aí eu acho assim, de onde tá vindo. Eles estão fazendo a reunião no primeiro andar e tá escapando pela porta. Eu subi correndo, saí correndo da igreja, subi, entrei lá. Chamei o rapaz e falei, cara, baixa o som, tá lá na igreja, não sei o quê. Ele olhou pra mim assim e falou assim, tá atrapalhando? Eu falei, tá. Aí ele, tá bom, vou abaixar. E eu, na minha cabeça, ele vai abaixar. Eu saí. Cara, 5 minutos depois, o bispo tentando fazer homilia e ele não conseguia falar. Aí eu, caramba, cara. Vou ter que subir lá de novo. E assim, havia função como essa cerimônia que o bispo dava pra gente, era, cara, vai lá, arranca esse negócio da tomada, tira todo mundo lá de dentro no chicote se precisar, mas acaba com isso. Né? E o bispo olha pra mim, Dom Bonifácio, na época, ele olha pra mim e fala assim, já era Dom Milton, na verdade, o bispo, quem tava celebrando era Dom Bonifácio, que era o bispo emérito, olha pra mim e fala, resolve. Ele só falou isso, ele não precisava falar mais nada. Subi. Ó, você tem 2 escolhas, o bispo mandou eu resolver. Ou você abaixa esse som, ou eu vou desligar o som e vou levar comigo a mesa de som. Escolhe. Tá? Não, mas é que nós estamos num momento de louvor. Meu amigo, tá rolando a missa aqui, você tá atrapalhando a missa. Você quer um momento de louvor? Desce, vai lá fazer a adoração santíssima, tá rolando agora. Desce lá. Aí ele ficou olhando assim pra minha cara, como que perdido, porque ele já não sabia mais o que fazer, porque o grupo tinha sido tomado pelo louvor que eles estavam fazendo, e estava fazendo barulho demais. Aí eu vendo que ele não sabia o que fazer, eu entrei na sala. A hora que eu entrei na sala, todo mundo olhou pra mim como se eu fosse um espantalho, né? O que aconteceu? Porque eu tava batindo, eu sou feliz, faixa, não sei o quê, parecia o próprio juízo final ali. E eu entrei e fui pra mesa de som. Aí todo mundo parou. Aí eu peguei o microfone, tava em cima da mesa de som, falei, gente, vocês estão atrapalhando a missa. Eu vou abaixar o som ao mínimo, tá? Por favor, controlem-se. E eu vou fechar as 2 portas. Porque fechando a porta, pelo menos, eu evitava. Aí eu sei que 15 minutos depois, no máximo, e a porta atrás ficava aberta, eu conseguia ver ela. Todo mundo na missa. Todo mundo saindo. Saindo e entrando pela porta lateral na igreja. Porque eles... Acabou o louvor. Aí depois vocês falam, pô, você acabou com o momento de louvor. Eu falei, cara, era isso ou a missa? Cara, eu
concordo plenamente. Desculpa, mas... Plenamente com você. E eu entendo que não era a característica, que foi a característica daquele momento. E é bem um exemplo, eu entendo que seja um exemplo bom disso que você estava falando, né? De deixar o fervor subir. Porque, na verdade, o erro muito no início foi esse fervor todo, que atrapalhou a muitos. E ali, os que estavam à frente, conduzindo, não, estamos sentindo um impacto, o fogo está descendo, mas eles estavam errando. Não estava. É a mesma coisa. Eu estava falando na cela essa semana. Você vai pescar. Joga a isca e espera. Tem um momento que você dá o puxão. Você sente, ou você puxa para a direita, para a esquerda, mas você fica ali. Então tem a hora. Então, no início, todos já queriam dar o puxão. Jogou, né? Vai vir peixe. E naquele puxão, quantas vezes a gente, sem saber pescar, arrancava a cabeça do lambari? Pega o peixe pra barriga, na barriga. Pega na mão. E achava que estava certo. Não. Porque deixar esse afogueamento, esse calor todo, e, como diz, faltou muito discernimento. Mas um ponto que eu queria trazer aqui para vocês, que aí vamos entrar na polêmica, tá? Que aí vamos falar de renovação carismática voltado para o tradicional também, que é uma coisa que acontece. E eu não vejo o inverso. O Vitor até adiantou isso no começo dele, que assim, é muito comum ver hoje, no movimento tradicional, pessoas que veio da renovação carismática. Muito comum. E assim, eu digo assim que é 70%, 60%, não sei, Vitor, o que você acha? Da missa aqui em São José, 70%, talvez 80%. Aqui em São José, porque aqui o Vale do Paraíba é um antro do... Cara, é abençoado SCC, demais. Né? Abençoado bastante, verdade. O irmão Alberto falava que o Vale do Paraíba devia se chamar o Vale dos Santos, porque tem tantos candidatos a Santos no Vale do Paraíba. Ele enumerava 10 ou 12 de cabeça. Ele falava verdade, assim, tem pelo menos 10 assim de cara. Tem promessa. São José tem 2, isso, né? E Nossa Senhora Aparecida, né, gente? Vamos lá. Jonas Abib Padre Monsenhor Jonas Abib fez promessa aqui no Vale. Falou. Mas aí o que eu trago para você assim, existem muitos, mas eu não vejo o contrário. Não vejo as pessoas saírem da tradição e irem para a RCC. Aí a cutucada é o seguinte, que aí é uma tese, e eu vou falar assim, uma tese interna, tese de boca a boca. Sua. Não é minha, eu ouço isso de bastante tradicional, né? Que o movimento carismático, ele é meio que a porta da igreja. Né? Então não estamos falando de teses de pessoas que falam RCC, e você ouve falar, né? RCC é tudo protestante. Não, estamos falando de gente que fala RCC faz parte da igreja. Mas é como se fosse a porta da igreja. Porque fica ali, como o Vitor, vocês mesmos falaram, é uma coisa que arrebata, que traz muita emoção, que enganja muitas pessoas, traz muitas conversões. Mas as pessoas, se elas ficam só ali na porta, de repente, elas olham para fora. De repente, e aí é muito comum, e eu posso falar também porque eu participei muito da renovação carismática, mais de 20 anos, né? É muito comum pessoas dessa renovação carismática irem para o protestantismo, enganados, né? Ou então esvaziarem e abandonar a igreja. Né? Acabou, aquela coisa que eu sentia passou, entendeu? Por quê? É mais ou menos aquele sentimento que arrebata. E por quê? Porque as pessoas ficaram ali só na renovação, só do que ela sentia, não se aprofundaram dentro da igreja e ali se perderam. E aí eu queria saber, será que a renovação carismática é um movimento de transição? Tem uma frase que uns amigos meus num grupo de WhatsApp falaram que eu achei muito interessante. A renovação carismática é mais ou menos assim. É o Frei Gilson que vai lá e vai pescando os peixes. Vai pescando os peixes. Aí dá a rede pro Padre Paulo educar e levar pra igreja. O que vocês acham? Cara, eu não acho, não. Esses movimentos de transição. Não, mas eu não acho, não. Mas eu concordo com você na porta de entrada. Esse ponto eu concordo contigo, da porta de entrada. Concordo mesmo. Sabe aquele cara que fica na beira do estádio gritando que o jogo tá rolando lá dentro? Sabe? Uhum. Bora, cara, bora, o jogo tá lá, bora, vem que o jogo é bom. Acho que a renovação ela tem essa característica. Ela vai, ela não tem medo de comunidade, ela entra, ela fala, enfim, né? Mas eu não acho que seja um movimento de transição, não. Eu acho que a gente tem uma transição que ela acontece por uma falha mesmo do processo da liderança da renovação. Isso
E é muito interessante colocar isso, cara. Não é os líderes da renovação, não são os grandes da renovação. Esses caras são estudados, entende? É a galera que foi chegando, que foi entrando e que só ficou ali porque tinha a música, sim, a coisa feliz, esse oba-oba, essa coisa toda que foi se perdendo com o tempo. Então, busca algo mais. E aí, por buscar algo mais, acabou encontrando o tradicional. Eu acho que não acontece o contrário. E assim, cara, muito tranquilo de falar. Porque ali, muitas vezes, quem sai daqui e vai para lá tem, de repente, uma característica muito mais introspectiva, muito mais contemplativa. É uma espiritualidade diferente que não se encontrou aqui. Né? Daqui para cá é mais difícil, porque aqui você tem uma característica muito mais expansiva, né? Tirando só um parênteses. É isso aí. Né? É isso aí. Mas que é mais expansivo. Então, cara, meu pai é um cara que sempre foi da igreja. Meu pai é um católico, sempre foi da igreja. E meu pai, cara, odiava aquela coisa assim. Abraço, irmão, que tá do seu lado. Nossa, eu também odiava. Cara, meu pai ficava... Eu vou confessar que até hoje, a hora que começa o momento da também. paz, eu ajoelho e fico de cabeça baixa, mas ninguém vem com essa história. Meu pai, cara, ele ficava tenso assim. Então, a visão que ele tinha, isso é muito interessante entender, a visão que ele tinha de renovação carismática... Era isso. Entende? Então, para ele, a renovação não podia. E aí, o filho dele... estava inserido na renovação carismática. E aí, eu e meu pai conversando em casa, batendo papo sobre igreja, conversando sobre espiritualidade, sobre princípios, sobre valores cristãos. E é interessante entender, eu não sei se vocês veem essa diferença, mas um bate-papo que rola geralmente de cara que é da renovação é o ser humano. Princípios, valores do ser humano e tal. O bate-papo geralmente que rola do tradicional é estudo, é documento, entende? Mas é meio característica. Não estou dizendo que uma coisa errada ou está certa, é característica. Característica. E aí, conhecendo meu pai, ele se interessou porque ele viu uma renovação diferente. Ele ainda não gosta do abraçar o irmão. Olha pro teu irmão que tá do teu lado. Abraça dele. Fala que Jesus ama ele. Mas eu vi um homem de 60 anos bem diferente de você. Foi só um tadinho. De 65 a 70 anos e começou a orar em línguas. Aceitou o batismo. Então, assim, vive hoje dentro da comunidade Células. Então, ele se permitiu essa experiência. Entendi. A partir daquilo que ele conviveu comigo. Então, assim, cara, para mim é meio que isso, sabe? Eu não acho que é a porta, mas eu acho que acontece a transição muito mais pelo cognitivo do que pelo espiritual, entende? Muito mais pelo emocional do que pelo espiritual. Entendi. Você acha isso? Na minha visão, tá? O que você acha, Nilson? Será que a renovação é realmente uma transição? Que eu começo hoje carismático, aí eu vou estudar e eu me torno tradicional? Será que é isso? Eu percebo assim, a renovação carismática tem uma linha desde quando começou. E o que acontece? Muitos nesse período, é como o Senhor fala pela palavra, meu povo se perde por falta de conhecimento. Boa. E muitos foram, sem conhecimento, fazer as coisas. Nego ir 2 vezes em grupo de oração, vou montar o meu. E vai ser o fogo vai cair. Diferente, porque você não tocou. Olha, porque eu senti ali, não tinha conhecimento, não tinha estrutura, não tinha... Sabia nem o que era organizar um grupo de oração, não tinha ideia do que era isso. Não sabia o que vai rezar. Não sabe. Aí sabia. Foi nessa linha, esquecendo pecado, sabe, cara, isso pesou, de conhecer a estrutura, vai conhecer de onde nasceu. O que aconteceu lá atrás? Houve. Você está inserido na igreja. E aí, às vezes as pessoas aí se perderam, erraram muito, tudo, e aí perdeu o foco. Mas quando sai da renovação e vai para o tradicional, é porque também ele, está me encaixando. Eu acho também que é mais isso. Está sendo bom para mim. Opa! Escutei meus avós e os outros lá atrás me ensinando isso e vai se adaptando e se encaixa. O movimento tradicional hoje é muito engraçado isso, né? Porque
ele tem atraído muitos jovens. Sim. É o ponto que a gente já... É um movimento que muita gente enxerga um movimento idoso, mas não é. Não é. Jovens. Mas, e eu concordo plenamente com isso que você falou, que é bem isso. E aliás, que você falou até, que é um movimento mais focado na razão. Tá? No estudo, na razão. E para mim, eu vou te adiantar na pauta aqui, porque isso é eu não chamo ele mais não, cara. Isso é um dos maiores erros, para mim, do tradicionalismo. É porque do mesmo jeito que vocês estão falando da renovação carismática, com tanta propriedade de causa, que eu vi acontecer também muitas vezes, de se perderem pro sentimentalismo, no tradicionalismo, o jovem começa a estudar, e aí ele acha que é só razão, meu amigo. E aí ele vai pro outro lado. E aí ele se perde. Aí dali a pouco ele... Deixa eu colocar um exemplo. Que é o cara que vira cientificista, né? Porque é tão razão que Deus não pode existir. Aí ferrou-se, né, meu amigo? Porque ele não cabe na razão do cara, então ele não pode existir. Deixa eu colocar um exemplo. Ele sai pela porta, a gente pula da janela. Isso. E, cara, e quando você traz... Isso é uma coisa interessante. Quando você traz isso para dentro da renovação... Cara, São João Paulo II disse isso, né? Fé e razão são duas asas que levam o homem à contemplação de Deus. Sim. Quando você traz a razão para dentro disso... Cara, a própria renovação é mais complicada de aceitar. Eu tenho grupos de oração que depois que eu preguei, e aí a minha pregação já mudou muito. Claro. Né? Depois de estudo e vai. Eu trouxe essa razão para dentro disso. É cognitivo, emocional, espiritual, traz isso junto. Nunca mais chamou. Nunca mais chamou. Porque quer a mágica. É isso mesmo, né? Sabe, Deus que é mágica. Deus é poderoso. Eu sempre falo isso, não é mágico, cara. Ele é poderoso, ele tem poder para fazer o que ele quiser. Mas não é mágica, não é assim, toma, vai acontecer. Não funciona dessa forma. Tanto a própria conversão, né? Conversão é trazer a inteligência do homem à verdade de Deus. Então é trazer a razão, o homem à verdade de Deus. Então isso é conversão. Então eu escolho Deus de maneira racional, é consciente. Tem que ser. Tem que ser. E aí, quando você traz isso, as pessoas muito que não aceitam. Dentro da renovação, grupo de oração, porque é muito lúdico. E aí começou agora um movimento dentro da própria renovação, que é essa inversão. E isso eu acho muito legal, porque é da mesma que estão falando, né? Que o tradicional não é de velho, é de jovem. Está acontecendo a mesma coisa na renovação. Você tem os velhos, né, irmão? Você não, você é um jovem senhor jovem. Um jovem senhor. Mas tem os caras que não tiraram o pé lá de trás. E quando você fala, cara... Nossa, é um absurdo. Mas não pode. É muito louco. Mas aí eu queria também reforçar um ponto da renovação carismática. Né? Assim, a gente já falou que é um movimento de transição. Eu sinceramente, eu vou divergir. Assim, eu concordo com isso. Tá? Eu vejo pela minha experiência de vida, então é algo que é meu. Não é verdade absoluta. Não é uma verdade absoluta. Eu vejo sim que a renovação carismática introduziu dentro da igreja. A renovação carismática. A renovação carismática. Essa é boa para virar short. Fazer uma camisetinha ainda. A renovação carismática nos traz para a igreja, então isso nos envolve dentro dela, e ali a gente tem as oportunidades de nos aprofundar. E quando você se aprofunda e você conhece a razão, conhece a lógica, isso tem a tendência assim, de você abandonar um pouco o sentimento. Você abandonar, porque aquilo você não precisa mais sentir. Agora eu entendo. Né? É um ponto mais bonito, porque assim, eu vejo nas minhas reflexões, que isso é bem bonito, porque assim, aquele sentimento é importante, mas quando você estuda um caminho espiritual, por exemplo, de Santa Teresa d'Ávila, que aí você vê o que acontece, porque Deus te manda a consolação o tempo todo, mas tem uma hora para que você possa crescer e amadurecer dentro do espírito. Você precisa da aridez. E quando chega a dar aridez, o carismático vai ficar perdido. E ali, talvez a lógica e a razão que o tradicional traz, faz a pessoa entender. Por exemplo, o próprio caminho de perfeição de Santa Teresa, que você fala, não, é isso mesmo, está acontecendo comigo. O deserto da minha alma. Quer dizer que eu estou progredindo. E quando você sente, eu estou progredindo. Sim. Deus não me abandonou. Ele quer que eu passe por isso para que eu possa crescer no meu amor. Então, isso é bem bonito quando você pensa nisso. E eu acredito sim que quando Deus trouxe os dois movimentos no mesmo momento histórico aqui para o mundo,
a renovação carismática católica, o novo movimento tradicional, é exatamente para os dois convergirem e arrebatar, trazer, resgatar a fé católica. Divergirem para convergir. Exato, gente. Exato. Tomarem caminhos diferentes, mas para trazerem todos. Eu concordo plenamente com você, o que você falou. Plenamente, cara, plenamente. Você tá doente. Plenamente. Não, você não concorda. E aí, eu queria falar. E aí eu queria falar uma coisa muito bonita que. Falta um chapéu pra você. E aí, uma coisa muito bonita que recentemente aí foi falado, né? E Bernardo Kister, né? Ele fez o documentário dele que é sobre Eles Estão no Meio de Nós. E o Bernardo Kister tem uma hora que ele fala da renovação carismática, né? E as palavras deles foram exatamente assim, né? Então, o documentário dele, né, gente, para quem não conhece, por favor, assistam. Realmente vale a pena. Vale muito a pena. E ele fala sobre a teologia da libertação no Brasil, que isso estava acabando o café dentro do Brasil. Acabando. E quando ela estava chegando no seu auge, que é a década de 80 e 90, a renovação veio com muita força. É. E bola de neve, né? Qual que é o princípio da teologia da libertação? Ela faz uma reconstrução do evangelho, faz uma reconstrução dos sacramentos. Então, Deus não é mais o redentor de nossas almas, ele é um libertador político. O sacramento, a Eucaristia, já não é mais o corpo e o sangue de Cristo. Mística, né? É uma partilha do pão. Ele tira a mística de tudo. O céu não existe mais. A gente pode fazer o céu na terra. É o cerne do modernismo, né? É o cerne do modernismo. Exato. Exato. E você ia nas paróquias, ia em todo lugar espalhado aí, os padres só falavam dessas coisas. A catequese era assim. Exato. Aí vamos falar PJ. Eu fui da PJ durante 15 anos. Era só vida, isso. Irmão. Era luta de classes que eles pregavam. Aí o que aconteceu? A renovação carismática chegou. Não. É conversão. É remissão. É adoração ao Santíssimo. É a oração que você precisa, meu irmão. Você tem que ganhar o céu. Você precisa de um encontro pessoal. Ou seja, o distanciamento que a TL fazia do homem de Deus, a renovação veio achar Deus no próprio homem através dos carismas. E isso salvou. E aí o documento continua e o Olavo faz que a renovação carismática ela atribui ele atribui aos protestantes a salvação do cristianismo, né? O Olavo de Carvalho fala assim, graças a esses protestantes, ele fala que detesta os protestantes, que não sei o quê, mas a gente tem que falar para eles que salvaram o cristianismo, porque só eles que se tinham naquela época. E eu diverjo dele. E o próprio Bernardo fala assim, não, na verdade foi a renovação carismática. Mas o Bernardo fala assim, a renovação carismática tirava as pessoas do protestantismo e colocava na igreja católica. Não, aí eu discordo do Bernardo. Tá aqui eu discordando agora do Olavo e do Bernardo. Mas tudo bem. Que bom. Era desesperado. Por que eu discordo? Em algum momento que aconteceu. Porque é exatamente isso que eu falei. Quem que se resgatou foi os membros que estavam dentro da TL. E de repente aquele cara que tinha um discurso... ele trouxe muita gente fora também. Pode ser, mas... Eu vi, mas qual que era pior? Até pela semelhança da espiritualidade. Você tinha um movimento de ateísmo muito forte, que a renovação parou. Você tinha um movimento de abandono mesmo da espiritualidade, que, claro, a TL estava fazendo um atropelo nisso de uma tal forma que as pessoas olhavam para a igreja e falavam, cara, mas para ir para a igreja e para o bar tá dando a mesma coisa, eu vou pro bar. O bar é mais divertido. Não me cobra tanto. E não me enche o saco ainda, né? Então, se eu não voltar lá, ninguém vai ficar reclamando. Se eu não voltar na igreja, minha avó fica me enchendo o saco. Não precisa morrer para beber. Eu bebo para morrer. E eu não sei se você lembra, naquele nosso debate do nosso vídeo lá, e eu falo assim, Deus usou a RCC como armas contra o modernismo, o laicismo e tinha uma outra palavra que eu usei aqui, já até esqueci, mas eram movimentos dentro do modernismo, né? que trouxe aqui para esse resgate. E aí, de novo, vamos olhar para o contexto histórico. Deus trouxe a renovação carismática, trouxe o movimento tradicional, para quê? Para lutar contra as heresias que aconteciam dentro da igreja, que desde... Vamos lá. Nossa Senhora do Bom Sucesso profetizava que o século XX seria um ano de apostasia. Depois teve Nossa Senhora de La Salete, o século da apostasia. Ou seja, trouxe a renovação carismática, trouxe os tradicionais para que resgatassem a igreja. De Fátima, ela fala se vocês querem salvar o mundo, rezem. Sim. Porque o que estava acontecendo, ninguém estava rezando mais. Ambos são movimentos, né? E é isso aí, ó. É para você, seu tradicional,
que você que fica falando mal da renovação carismática, você que fica chamando eles de protestantismo, né? É graça de Deus, né? Para de olhar para os seus egos e começa a entender as coisas num plano muito maior do que você realmente pensa que é. Mas eu queria aproveitar o Nilson aqui para falar uma coisa. Opa. Que talvez seja da minha visão, tá? Eu queria... Você já falou um pouco disso, mas eu queria que talvez você falasse um pouco mais, até pela tua vivência histórica da coisa. Mas eu percebo muito isso, assim. Eu percebo muito no RCC, no movimento carismático, tá? E, enfim, em todas as suas denominações... essa questão do sentimento mesmo, né? Esse foco no sentimento. E foi uma das grandes frustrações da minha vida. Minha catequese minha catequista era carismática. E ela falava, quando você receber o Nosso Senhor pela primeira vez, você vai sentir. E eu já era completamente razão e pouca emoção nesse sentido. E eu recebi e não senti foi nada. Eu falei, mas Deus não respiro, né, irmão? Não respiro. Deus foi embora, né? Deus falou, esse aqui não presta pra nada. Tô sozinho no mundo mesmo. Me ferrei, né? Mas tem muito isso, assim. Eu percebo um pouco do que o Estevão tava falando antes dele brigar aí com a audiência, tá? Era justamente essa questão de que muitas pessoas percebem a renovação carismática como rasa, mas no sentido de profundidade de conhecimento mesmo da igreja e tudo mais, porque ela realmente foca muito na sensação. No sensorial. No sensorial e tudo mais. E aí tem uma coisa que aí a gente, para analisar a coisa de uma forma mais ampla, você pensar que realmente, por natureza, o sentimento é uma coisa que ele acontece e ele tem que passar. Ele é imediato. Porque se ele não passar, você vai ter um problema. Isso, ele é imediato na eterna. Se ele for, acabou. Imagina que você viva num estado de felicidade eterna. Você é louco, meu amigo. Né? Tem algo errado aí, entendeu? Até porque então, você não cresce. Então, será que essa visão até do Olavo e de muita gente, tá? De que tem um protestantismo, não é por conectar a renovação carismática com o que é, de fato, infelizmente, a heresia protestante, que é essa completa aridez de razão, de estudo aprofundado. Completa não, porque existem protestantes muito sérios aí. Muito sérios. Alguns mais sérios que alguns católicos, inclusive. Muito sério mesmo. Tá? Mas esse foco justamente no que é passageiro, no que é transitório, no que é, ao invés daquilo que move o cérebro, né? Aquilo que é a razão, o conhecimento e tudo mais, aquilo que é menos transitório, né? Aquilo que é mais longo. Porque mesmo o conhecimento ele é transitório, ele muda, né? Você vai evoluindo ele, né? Tá? Quando a renovação carismática chegou assim, impactando, cada um que foi chegando começou a perceber. Pode ir falando. É por aí o ponto de partida de arrebanhar um grande povo. É por aí que nós vamos arrebanhar, é por aí que nós vamos atrair um povo para ter o primeiro encontro com Deus. O próprio Espírito Santo da renovação carismática moveu a muitos, dizendo, está aqui o ponto de partida, atraiam. Mas nesse meio termo, assim, nesse sentido, muitas pessoas, o que faltou muito, escuta de Deus. Entra em teu quarto, fecha a porta, ora teu pai em segredo, ele vai te recompensar, ele vai falar, ele vai te direcionar. E muitos não quiserem escutar e ficar com a palavra para se pautar na palavra uma caminhada espiritual. Por isso que erraram. E colocaram o sensacionalismo para mover e atrair. Eu fui pregar no retiro uma vez, eu estava conduzindo, tinha 150 jovens, e os participantes do retiro, os servos, dizendo, o povo não chora, o povo está chorando. Eu falei, ué, para quê? Tem que chorar? Não, o povo não chora. Você vai ver a hora que o pregador tal chegar. Esse pessoal também. Quem é esse pregador tal? E daí me cutucaram. Chegou o pregador tal. Ah, tá. Preparei o clima da pregação, o tema é esse, a música é essa, encaixou. Ele começou a pregar de um sentido tão assustador, impondo. Pregação apocalíptica. Falei, que isso? Tá tudo errado. Então, ele agiu numa certa maneira errônea mesmo, em várias colocações. Falei, não, eu vou ter que ir. Eu fui entrando,
e poder a pregação. Vamos louvar e tal. O pregador ficou sem chão. Fiquei... Não, agora que o pessoal já ia chorar, debulhar de choro. Não, cara. Falei, não é por aí. Não é por aí. Fica mexendo, cavocando. Não. Ganha a pessoa. Aí o próprio Espírito Santo vai te mover. Como é que você vai trabalhar com aquela ovelha ferida, machucada, abatida? Não é ficar mexendo ali nas partes, no emocional. Não. Traz primeiro. É separado, cara. Eu concordo com você. O movimento hoje das novas comunidades já não está mais com esta visão sensorial, né? Uhum. Já se solicita estudo, já se busca aprender mais, entender da igreja e documentos e tudo mais, da nossa tradição, porque assim, estamos inseridos numa igreja. É muito louco a gente parar, vou pregar, a gente vai fazer um momento de efusão, e é por isso que tem o querigma. Sim. São passos, né? Ele é racional, cada um deles, porque ele é consciente, cada um deles necessita ser. Eu concordei com o Estevão, que ele falou, é necessário que seja consciente, porque nada que não é consciente com o tempo passa, irmão. Vai embora. Não adianta. Você não se mantém. Se você não tem propósito, cara, você não se mantém. Você fala assim, cara, vamos orar. Todo mundo espera que o batismo, ou ele vai gerar um repouso, e aí todo mundo acha que repouso é dom. Né? Repouso não é dom. Né? Ou um arrepio, ou alguma coisa, ou vai chorar, ou não sei o quê. Ele fala assim, cara, põe uma coisa na cabeça, não é isso que determina e que define. É a tua abertura, é a tua permissão para que Deus possa fazer. Sim. É igual cura. É um processo, né? A tia Laura, né? Muito conhecida. Sim. Pelo dom de cura. Cara, é muito louco você parar e pensar. Tem gente que vai caminhando, e era assim antes, vai caminhando, vai mexendo no seu emocional, que pega você nos teus gatilhos mentais. E aí, por isso que muito tempo... Eu fui muito avesso à PNL, porque a PNL foi utilizada há muito tempo para isso. Muito mesmo. Explica o que é PNL. Cara, é neurolinguística, né? Né? Então, é o conhecimento do corpo e do movimento que ele produz a partir da mente. Então, eu consigo trabalhar para poder te direcionar. É o que, na verdade, cara, assim, é o que todo bom comunicador faz. Tá, mas por que PNL? É programação neurolinguística. Eu reprogramo o teu cérebro para conseguir aquilo que eu quero. Beleza. Eu uso as suas programações, as suas predisposições de vivência para conectar você de uma forma que você se conecte a mim. Cara, todo maluco usa isso, cara. Só que isso é um estudo que tem muitas vezes dentro de seminário. Tem sim. É dentro de seminário. O padre aprende PNL. Né? E é claro que não é para manipulação de massa, mas se você compreender, você manipula a massa, irmão. Você fala o que você quiser. Então, assim, é muito louco você parar e pensar isso, né? Não, com certeza. Mas hoje não. Hoje a gente entende, tanto quando você fala, cara, que fica tranquilo, se não acontecer nada, aconteceu. Se eu não sentir nada, aconteceu. Cara, a pessoa vai embora frustrada. É aquilo que você falou. Comungou, não senti. Então, cadê Deus que não está aqui? Só que isso está sendo já trabalhado, né, cara? Eu acho que isso está sendo muito mudado com a graça de Deus. Isso está sendo transformado dentro da própria renovação. E eu acho que isso veio junto com as novas comunidades. Com esse novo movimento dentro da própria renovação carismática. E sabe só para a gente encerrar esse assunto sobre a renovação carismática e já ir para o final, né? Hoje o papo rendeu. Vai ser um pouco tarde também. Sabe uma das coisas que eu mais me irritava com a renovação carismática? Era quando o pregador chegava lá, olhava todo mundo lá esperando, né? Porque aí primeiro teve um momento louvor, que não sei o quê, que rede jovem acontecia muito essas coisas. Eu chegava lá, momento louvor, também chegava lá, o pregador vai falar sobre castidade, né? Não sei o quê, eu vou falar com castidade. Aí ele entra e fala assim, primeiro ele fala assim, abraça o irmão que está do seu lado, abraça o seu irmão que não está do seu lado, que não sei o quê, e ele fala assim, olha gente, eu não tinha ideia do que eu vir falar com vocês essa hoje, mas quando eu estava vindo para cá, o Espírito Santo me tocou e de repente eu tô aqui para falar com vocês. Ou seja, ele não se preparou para falar com ninguém. Exato, cara. Tipo assim,
Aí era um ponto que eu sempre falava assim, peraí, o Espírito Santo sustenta vagabundo agora? Né? Desculpa palavreado aqui, gente, mas vamos falar a verdade. O cara não se preparou, não estudou, foi lá para falar comigo, tá gastando o meu tempo para falar comigo, que eu tô aqui procurando um direcionamento, e a pessoa não se preparou para falar em público, não se preparou sobre o tema que lhe foi proposto. E aí vem uma inspiração para ele, que ele delegou pro Espírito Santo, mas arrumou uma desculpa lá, como enrolar aquelas pessoas por 1 hora. Né? Eu não posso defender todos que você ouviu, obviamente. Né? Porque eu não sei todos que você ouviu, obviamente. Acho que tem um que foi o Wesley. Não foi. Não foi. Eu uso 3 passos, cara, para pregar. 3 passos. Eu faço 3 tipos de... Eu pego a palavra e faço 3 tipos de estudo da palavra. A exegeta, a hermenêutica e a homilética. As 3 eu faço. E só prego a partir da homilética, né? Lógico. Porque é pegar o ensino... Homilética é um omelete que você faz. Não. É pegar o ensino, pegar a essência da palavra e traduzi-la, né, para o público que eu vou falar. Uhum. Então, a essência da palavra, exegeta, a hermenêutica, o conhecimento todo do contexto, história, palavras em si, e aí eu pego isso e direciono para o público que eu vou falar. Então, eu faço 3 passos sempre. Então, não fui eu. Mas acontece. Não estou defendendo, não. Mas acontece. Você está tudo pronto, preparado, planejado. Aí outro você contexto, estudou, né? sentou, parou, você chega lá, para. E o Espírito Santo, cara, literalmente, fala, amigão. Esquece isso aí. Cara, eu sei. Parabéns. Ótimo, mas, cara, toca nisso aqui. Mas eu acho que o contexto do Estevão, acho que é mais esse negócio do cara chegar e falar assim, escuta, eu não sabia o que eu ia falar pra vocês, aí eu cheguei aqui, o Espírito Santo... Aí é complexo, né? Aí você fala, cara, mas peraí, então, se você não sabia o que você ia falar comigo, você não se preparou. Porque já aconteceu comigo, e eu posso dizer isso tranquilamente. Eu fui coordenador do grupo de acólitos e coroinhas lá da catedral, enfim, já fui instrutor da congregação mariana. E já aconteceu de eu preparar um puta de uma aula na academia mariana ou lá para os meninos. E a hora que eu tô chegando, eu tô conversando ali com o pessoal, eu percebo que aquela aula não vai fazer nenhum... Isso. Por quê? Porque o Espírito Santo me colocou 2, 3 pessoas ali para me dizer, cara, não vai por esse caminho. E você tem que... Cara, não, entendi. É isso aí, não adianta eu fazer isso aqui. Mas o conhecimento tá aqui. Sim, mas você trouxe tudo. É isso aí. Perfeito. Eu estava junto com a comunidade Dom de Amor conduzindo encontro diocesano do Texto dos Homens. Eu com as 2 folhas lindas, preparadas, assim, montadas. É que nem minha pauta hoje, que não foi para nada. Espetacular, que maravilha. Luiz, tá bom a música, é aquela, tal, tudo. E ali o rapaz pegou o microfone, vamos chamar o pregador. Eu fui sair, eu bati no vidro de água. Na folha. Eu falei, pera um pouquinho. Quando eu peguei, escorreu, pagou tudo. E aí eu falei, agora, mantenha a música, vamos pela música e aqui no mover. E foi, na verdade, uma mudança geral em toda a colocação. E sempre acontece várias vezes de montar e tudo, e o próprio Espírito Santo mover por uma direção contrária. Mas tem que ter esse preparo. Tem que ter dedicação. O respeito à palavra. Sim. Mas eu já vi muita gente chegar assim, sem se preparo nenhum. Porque tem gente que tem a dialética, né? Tem a retórica, né? Que vai lá e fala qualquer coisa e consegue convencer. Isso aí a gente não vê só em pregação, né, gente? Você vê na faculdade. Palestra, aquele aula. cara que se apresentava, e ela fazia o trabalho inteirinho, ele pegava a parte dele, tá, beleza. E falava. E fala, e vai. E não falava nada. Mas fala lá Na faculdade eu era esse cara aí. Viu? Tá aí, ó. Odiava fazer trabalho. Tem cara que pega uma frase, irmão. Uma frase, ele escorre o que quiser em cima daquela frase. Isso acontece. Meu irmão. E é isso. O papai lá já tá. O que é esse cabelo, irmão? 10 horas, já entendeu? Mentira! Cadê o Nilson Cabelo? Cadê o Nilson aqui? Aqui, sentado embaixo aqui. No colo do Mineiro, é isso? Exatamente. Olha pra você ver. Uau! 96. O pessoal da Jus aí, hein? Eu não tinha nem nascido ainda. Tá a Rosângela ali, eu tô vendo ali o Everton. Tem um povo aí. Tem um povo que eu conheço aí. Eu não tinha nem nascido ainda. Betânia. Casa Betânia. Legal. Eu vou circular ali, vou mostrar isso. Pode tirar o mineiro. Então. Mas, pessoal, agradecer.
a presença de vocês aqui, né? Batemos um papo aqui de quase 2 horas. Não fizemos nem 30% da pauta. O Espírito Santo inspirou esse povo aqui, pegou meu trabalho e jogou no lixo, porque eu tinha escrito tudo errado. Mentira, a gente passou a pauta inteira. Não, a gente só não passou na tua ordem. Tinha mais umas 3 coisas que você queria brigar comigo e que não rolou. Exato. Eu ia falar bastante coisa dos movimentos sede vacantistas, mas vamos ficar para uma outra hora. Talvez a gente possa fazer um sede vacantismo chama aqui, cara. Né? Vai ser interessante. Eu acho que é um grande mal que hoje acontece na igreja. Né? É o meu apostolado hoje, porque nós devemos amar o nosso próximo. Né? E o nosso próximo não é aquela pessoa... Próximo, até ele fez o próximo virar pobre. O teu próximo é aquele cara que está passando fome. Não, o teu próximo é teu próximo. O teu próximo é tua esposa. É próximo. Seu filho. As pessoas que estão próximas a você, que às vezes só você consegue chegar. E no meu caso, o meu próximo é a comunidade de missa tradicional, né? Que eu vejo lá, a gente consegue perceber os erros, né? E infelizmente tem pessoas no nosso meio, e eu digo pessoas que frequentavam a minha casa, que hoje abandonaram a igreja para frequentar missas de padres que negam o Papa Francisco, né? Que não seguem a hierarquia da igreja. Infelizmente, acho que esse é um papo para um outro assunto. Que né? vai longe. Que isso aí é bastante importante mesmo, né, Vitor? O Vitor acho que vai concordar comigo. Pior é que eu concordo. Mas quero agradecer a presença de vocês aqui. Acho que é um assunto bastante extenso. Acho que a gente está falando aí das nossas origens, né? A gente está falando aí do que moveu a gente nesses últimos 30 anos. Né? E é muito legal a gente mostrar num contexto histórico, mostrar 2 coisas que somos diferentes, mas somos a Igreja Católica. E aqui a gente quis mostrar também, devagar, sobre um plano de salvação. Por que não? Né? Que contribuiu tanto pela RCC, como hoje está dentro do movimento tradicional. Movimento tradicional, né? católico. Que aí até ia falar sobre do Guilherme, um renascimento católico. Você não pode falar MTC. Que hoje né? Posso até afirmar isso. Hoje é o movimento que mais cresce dentro da igreja, é o movimento tradicional. E convidar você, meu irmão, a participar disso também, se inteirar sobre isso também, né? Conhecer a RCC de fato. E vai conhecer uma missa tridentina. Vai conhecer uma missa tridentina. Vai, cara. Falando isso, você precisa lá. Em São José, todo primeiro domingo, para quem não quer ir em Jacareí, que é a missa em Jacareí, mas para quem todo primeiro sábado tem a missa na Sagrada Família. Na Sagrada Família às 13 horas. Não na Capela do Padre Rodolfo. No Padre Rodolfo, isso, na Capela do Padre Rodolfo. E todo domingo, às 9 horas, na Capela São Francisco de Assis. Em Jacareí. No Vila. Ali não é Vila Branca, mas é no Vila Branca. Vila Branca. Né? E a RCC, né? Que a gente encontra em vários lugares. Temos aqui a nossa comunidade Tom de Amor, que o mineiro fala que não é carismático, mas eu falo que é carismático. Temos aqui o Nilson, claro que tem um programa, né, Nilson? Tem um programa. Quer falar? Fala aí, Nilson, o microfone é seu, apresenta suas redes sociais. Na trajetória da minha caminhada surgiu esse programa Música que Gera Vida. Foi algo muito profético, um presente de Deus, que eu tinha um retiro para músicos, para formar e ver essa frase. Peraí, música que gera vida, que é a música que vem do coração de Deus. E aí surgiu e foi expandindo. E começou, depois eu vim para a Catedral, fiquei 5 anos lá com esse programa. De lá a gente já remanejou para cá e continua ainda. Música que gera vida, toda quarta-feira, das 5 às 7, com uma pitadinha de oração no final, ensinamento, partilha, testemunho. É uma diversão bacana, muito bacana. Maravilha. Muito bom, cara. Vitor, obrigado, meu irmão. Né? Meu irmão de capela, meu irmão de missa tridentina, né? de futebol de vez em quando? Futebol de vez em quando. Você faz tempo que não joga. Faz tempo que joga. Pai de 4 filhos agora, né? Também fica mais difícil, né, Vitor? Muito obrigado, meu irmão. O microfone é seu. Bom, obrigado, pessoal. Eu, na igreja em si, não tenho nenhum apostolado de oração, né? Mas recomendo sim que conheçam os 2 lados da coisa, por assim dizer. Já que estamos falando que divergimos para convergir, conheçam os 2 caminhos, por que não? Tá? E eu gosto muito de uma reflexão que um padre fez há um longo tempo num retiro que eu participei. Longo tempo mesmo, nós estamos falando de mais de 20 anos já, tá? Eu não entrego a idade não, mas eu já estou nos 40 também. Tá? Eu não, mais novinho aqui, nem sabe. O padre falou assim, olha, eu ouço muito as pessoas falarem do 2º mandamento, né? Que é amar ao próximo como a si mesmo. Né? Todo mundo fala isso como se fosse o 1º mandamento.
Mas esse não é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, né? E eu acho que a nossa discussão hoje foi muito nesse sentido. Eu acho que foi muito bom, porque se você conseguiu entender isso na discussão que a gente teve, você está no caminho certo. Porque é exatamente isso. A gente falou muito do próximo, de resgatar o próximo, mas de quanto é importante não perder Deus de ponto de vista. Você tem que amar a Deus primeiro, para depois você conseguir amar o próximo, senão não vai rolar. Tá? E isso eu acho que isso é o cerne da coisa mesmo, de todo mundo que quer ser católico. Tá? Não que quer ser cristão, porque existem cristãos que enfim, passam por cima disso. Mas se você quer ser católico hoje em dia, você precisa entender isso. Tá? Então, busque entender isso. Busque entender aonde Deus está na sua vida, onde Deus te move, afinal. Tá? Então, no meu caso, é pelo intelecto e pelo silêncio. Tá? Esse é o meu caminho. Não adianta eu querer ir participar de um retiro de música, né, em que vai se tocar música e não vai funcionar para mim. Então eu vou buscar o quê? Eu vou buscar um retiro de silêncio. Tem um monte por aí. Vou buscar um desses, porque é onde eu vou conseguir encontrar a Deus mais fácil. Tá? Obrigado pela oportunidade de novo. Espero ter ajudado alguma coisa, não só atrapalhado sua pauta. Não, foi ótimo. Obrigado por ter atrapalhado a pauta. Eu mereço isso. Você sempre merece. É isso, cara. É isso. Gente, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo teu acompanhamento, muito obrigado. Meu irmão carismático. Meu irmão tradicional. Porque, ó, o programa aqui acaba, mas o Talk Tuesday não. E aqui é o mesmo apostolado. Carismático, tradicional, perspectivas diferentes, unidos na mesma igreja. Sempre. Isso aí. Entenda isso, cara. Falou? Até a próxima, gente. Boa noite. Ô, Mineiro, fecha a conta. Fecha a conta aí. Ó, cortinho aqui. Isso.